Pessoal, continuando então a nossa leitura do artigo 106 ao 110, semana 9, dia 6, parte 2. Então, o artigo 109, que vai falar cabe então aí a Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho, nos casos determinados por lei. Então, por exemplo, lá um crime que envolva a relação de trabalho, que é o que mais cai, que é o crime, é o que? Condição análoga a deixa eu tirar esse crase aqui que não tem, né? A escravo. Por que não tem a crase? Escravo é palavra masculina. Ok? Condição análoga a escravo, a competência então vai ser da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho. Porque é um crime contra a organização do trabalho. Perfeito? Então, nos crimes contra o sistema financeiro também. Por que contra o sistema financeiro vai ser a Justiça Federal? Que envolve o país inteiro, certo? Por exemplo, quem é a agência, entre aspas, agência reguladora, quem que controla o sistema financeiro é o Banco Central. Banco Central. Ok? E a ordem econômica financeira, Justiça Federal. Habeas corpus em matéria criminal de competência ou quando o constrangimento provier da autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Aí ficou tranquilo, né? Então é o que? Habeas corpus residual, ou seja, matéria criminal que seja de sua competência. Então, de sua competência, então compete a ele aí. Os mandados de segurança, o habeas datas contra ato de autoridade federal, excetuados nos casos de competência dos tribunais federais, ok? Não só dos tribunais federais, como também dos tribunais superiores, perfeito? Então, é outra competência residual aí. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvados de competência da Justiça Militar, ok? Então, cometer um crime a bordo de navio, a bordo de uma aeronave, está no espaço aéreo, mas esse espaço aéreo a bordo do navio, agora aqui está no espaço aéreo, tem que estar no espaço aéreo, no território, o que? Brasileiro, ok? No território brasileiro vai ser a aeronave aí. Agora for navios, mesma situação, mas agora se os dois forem militares, então por exemplo está em serviço, está a bordo lá da África do Sul, está lá na costa da África do Sul, comete-se um crime dentro de um navio que é militar. Então, quem vai ser competente aí para processar e julgar nesse caso vai ser a Justiça Militar. Aqui, falar crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, falou em estrangeiro, Justiça Federal. Aí, falou na extradição, não vai ser ele, a gente lembra que é de quem? Do STF. Essa é a observação que você tem que levar para a prova. Quando eu falar da execução da carta rogatória ou após a exequatur, é a sentença estrangeira. Então, compete então a Justiça
federal executar carta rogatória. O que é carta rogatória? É um juiz de um estado estrangeiro pedindo para que ocorra algum procedimento judicial aqui dentro, ouvir uma testemunha, por exemplo. Então vai ter uma carta rogatória, só que essa execução vai ser após o exequatur. Quem faz o exequatur? Quem é o responsável? Exequatur STJ. Então a STJ vai dar um cumpra-se e quem executa é o juiz federal, ok? E de sentença estrangeira após a homologação também por quem? Sentença estrangeira, então ele vai executar uma sentença estrangeira após a homologação também do STJ, ok? E as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização, ok? E no final aqui disputa sobre direitos indígenas, falou em índio, falou em polícia federal, falou em justiça federal, ok? Parágrafo 1º, as causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte, ok? Então a outra parte tem domicílio no Rio Grande do Sul, então vai ser a Justiça Federal do Rio Grande do Sul. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato de que se deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal, ok? Então tem a opção aí onde que vai ser processado e julgado, qual será a região aí que vai ocorrer então aí o julgamento. Parágrafo 3º vai falar que serão processados e julgados na Justiça Estadual no foro domiciliado dos segurados ou beneficiários as causas em que forem parte instituição da Previdência Social e segurado, sempre que a comarca não seja sede da vara de juízo federal. Então aqui está falando que falou em Previdência Social, falou em segurado, a regra é que é Justiça Federal, mas a Justiça Estadual vai processar e julgar nesses casos quando não ocorrer o quê? Quando não tiver a comarca, não tiver sede da Justiça Federal. Então caberá aí a Justiça Estadual quebrar o galho da Federal aí, ok? E por fim aqui nesse parágrafo, o parágrafo 4º, por fim desse slide, né, temos mais alguns ainda. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o TRF na área de jurisdição do juiz do primeiro grau. O que ele está dizendo? Aqui em cima, vamos supor, Previdência Social. Tem algo que está sendo uma lide na Previdência Social. Previdência Social, Justiça Federal, mas naquela região ali, na comarca, não tem sede de vara do juiz federal. Então aqui, ó, deixa eu puxar aqui até para por azul. Aqui, ó. Sempre que a comarca não seja sede de vara de juízo federal, a competência vai ser da Justiça Estadual, vai ajudar aí então, vai quebrar o galho, ok? Tá quebrando o galho. Agora, Previdência Social, então assegurados ou beneficiários aí da Previdência Social está sendo processado e julgado pela Justiça Estadual, um juiz de primeiro grau, juiz de primeiro grau. O que acontece? Ele negou aí uma aposentadoria, por exemplo. Vou mandar um recurso. Recurso vai caber a quem? Vai caber em
Deixa eu colocar aqui só para você entender. Juiz estadual, cabe recurso para TJ. Essa é a regra. Juiz federal, cabe recurso ao TRF. Esta é a regra, ok? Agora, nesse caso aqui, recurso vai caber ao TRF. Por quê? É o que? Matéria que é de competência da Justiça Federal. O juiz estadual está quebrando galho, mas a competência para julgar o recurso vai ser de quem? Do TRF. Recurso TRF. Aqui, ó. Recurso cabível sempre para o TRF. Perfeito? Sempre é o TRF. Obviamente, obedecendo a área de jurisdição do juiz do primeiro grau aí que proferiu a sentença aí, que é o caso do juiz estadual. Parágrafo 5º vai falar que nas hipóteses de grave violação de quem? De direitos internacionais ou direitos humanos? Direitos humanos. O examinador adora colocar aqui direitos internacionais. O PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, ele poderá suscitar perante ao STJ. Então veja duas situações aqui que eu tenho que destacar para você. A primeira delas é que quando for o que então? Quando for violação de direitos humanos, então poderá suscitar o que? Ao STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Então, começou a ser processado e julgado na Justiça Estadual. Aí o PGR verificou que é uma violação de direitos humanos, suscitou perante o STJ para que ocorra então que o deslocamento de competência dessa Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então cabe a quem? Cabe ao nosso querido aí PGR, Procurador-Geral da República, ok? Então tem que obedecer a essas condições. Então são de direitos humanos, não violação de direitos internacionais, ok? Só direitos humanos. Então lembre isso. E por fim, o último artigo aí, o artigo 110, que vai falar sobre a justiça, seção judiciária. Ela poderá ter aí situações distintas aí relacionadas a uma situação aí que é o seguinte: cada estado, na verdade não é o que eu estava pensando, como o Distrito Federal constituirá uma seção judiciária, não era o que eu estava pensando não, que terá por sede a respectiva capital. Então cada estado e Distrito Federal terá uma seção judiciária. Esta seção judiciária terá sede na capital, ok? E varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Por exemplo, vara, primeira vara, segunda vara, 27ª vara do trabalho. Então, aqui é uma diretriz para o funcionamento aí, a organização das seções judiciárias. Então, regra, terá por sede a respectiva capital. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão ao juiz da justiça local na forma da lei. Que essa questão, esse artigo é difícil cair em prova, mas é para constar aí também, ok? E assim a gente termina aí o comentário, a leitura, dizendo assim algumas recomendações dos artigos aí, que o que mais é cobrado em prova, para você ficar ligado aí. Agora a gente pode ir para as questões, beleza? Um abraço, povo, até breve.